intérprete. Agora eu vou passar a palavra para a Débora Duprá. Boa tarde. Eu acho que nós temos que pensar ações que podemos fazer juntos e juntas. Eu gostaria de começar pelo que a Jane lembrou da nossa história inaugural, né? Nós temos atos na nossa história que nos marcam muito fortemente, né? Primeiro, esse ato da conquista, da invasão dos territórios dos povos originários, da negação da sua alteridade, né? E isso tudo com muita violência. O relatório Figueiredo lembra o que foi esse processo ao longo da história. Nós temos aí relatos de tortura e tal como acontece agora. E depois a escravidão, né, que é um outro processo de submissão. Bom, antes disso, né, depois da conquista dos territórios, a formação das Seis Marias e, portanto, o grande latifúndio. E depois a escravidão, né? Então, nós temos aqui uma burguesia que se inaugura pelo absoluto ócio, né? Ela é uma burguesia ociosa que se vale do trabalho escravo e do trabalho alheio. Isso nos marca, chega até a contemporaneidade, e a gente sofre, a gente tem um suspiro com a Constituição de 1988. E agora, parece que tudo isso está voltando, que nós voltamos ao início da nossa história. Basta lembrar que nós tivemos um ministro do Trabalho que se recusou a publicar a lista suja do trabalho escravo. Então, enfim, isso numa sociedade contemporânea que ainda convive com formas ditas contemporâneas, no mais das vezes coloniais, de escravidão, né? Então, nós temos que pensar que há uma ofensiva para que nós voltemos a ser uma sociedade de poucos homens brancos ociosos. Bom, quando houve aquela PEC do teto de gastos, que se transformou na Emenda Constitucional 95, havia muita preocupação em relação à saúde e à educação. Eu achava que essas eram as áreas que iam ser menos comprometidas pela PEC do teto de gastos, porque são despesas carimbadas. A Constituição estabelece que haja um investimento. Agora, o que nós sabíamos que ia ser sentido, e de fato está sendo, reforma agrária, agricultura familiar, demarcação de terras indígenas, quilombolas, de populações tradicionais, e a criação de unidades de conservação, a consolidação das RESECs, né? E isso eu acho que é o primeiro compromisso que nós temos que assumir, como Conselho, como Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e como esse espaço que está sendo criado agora. Lembrando que, no próximo ano, nós só vamos poder gastar o que foi executado esse ano. Quanto se executou em reforma agrária? Quanto se executou em demarcação de terras indígenas? Quanto se executou em demarcação de terras quilombolas? Quanto se executou em criação de unidades de conservação? Zero. Se nós ficarmos assim, nós vamos ter, pelos próximos 20 anos, um investimento zero nessas áreas. Então, eu acho que a primeira providência que nós temos é denunciar e cobrar investimento e execução orçamentária dessas políticas. Lembrando que, junto com isso tudo, tem uma outra medida provisória, que é a 759, né, que transfere para o domínio privado uma quantidade enorme de terras públicas federais. Então, nós temos zero de orçamento, com terras públicas da União sendo passadas para o domínio privado. Com isso, não vai ter terra para a reforma agrária, porque não tem dinheiro e não tem terra disponível. Não vai ter terra para os outros territórios que dependem de desapropriação, como é o caso de quilombola, populações tradicionais. Não vai ter terra para a criação de unidades de conservação. Enfim, nós estamos com esse cenário. Eu acho que uma outra medida é resistirmos bravamente a essa medida provisória 759. A respeito disso, eu gostaria de anunciar que, além de ter já uma nota pela inconstitucionalidade dessa medida provisória pela primeira
Câmara do Ministério Público Federal, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós formamos também aqui um fórum de especialistas, tanto na questão urbana, na questão ambiental, como na questão do campo, para montarmos a ação de inconstitucionalidade contra essa medida provisória. Uma outra coisa que eu acho que nós temos que pensar enquanto movimento organizado é a questão da criminalização dos movimentos sociais, né? E fazer um levantamento de quem, enfim, de quem está preso e acabar com essa cultura de que movimento social é em si algo criminoso. Eu e Frigo tivemos por várias vezes no Superior Tribunal de Justiça, Ivana também, mostrando, enfim, que que não existe, pelo fato de ser MST, pelo fato de ser MAB, movimento grupos indígenas, que isso não pode gerar nenhum tipo de incriminação por organização criminosa. E temos sucesso, né? Até agora temos tido sucesso, então é preciso que isso cresça. Lembrando que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já deliberou a respeito disso, já disse que movimentos sociais têm direito a existir, têm direito à sua intimidade, têm direito a se organizar, têm direito a se reunir, enfim, e a se manifestar. A questão da impunidade. A Jane falou aqui do número de casos investigados e do número mínimo de condenações. Agora, com esse episódio de Conisa, né, lá de Taquaraçu do Norte, o representante da CPT do Mato Grosso disse que, em Mato Grosso, dos 100% de homicídios, não existe nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Então, é preciso lembrar também que, em Mato Grosso do Sul, a questão indígena, essa violência contra os Guarani Kaiowá, contra os Terena, ela só conseguiu, de alguma maneira, ter alguma punição com uma força-tarefa que se instalou lá de investigação desses crimes. Porque, do contrário, não fica. Eu acho que nós temos que fazer um levantamento de todos esses casos, a CPT já tem esses casos, e eu acho que nós temos que atuar fortemente com a Defensoria e com os Ministérios Públicos locais numa resposta penal para esse caso. Eu acho que isso tem que ser um outro compromisso que nós assumimos. A terceira coisa que nós já tínhamos pensado no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos é essa forma atual de perversidade, violência extrema, tortura e milícias armadas, o retorno das milícias armadas. A Polícia Federal tem a obrigação de controlar as tais empresas de segurança, que servem de fachada para a criação das milícias armadas. Então, nós já vamos assumir, né, Frigo, esse compromisso e queremos estar junto com vocês no compromisso do enfrentamento às milícias armadas e de cobrar da Polícia Federal uma atuação forte em relação a essa situação no campo. Nós sabemos que em Rondônia e no Pará, o número de casos de atuação por parte de milícias armadas tem aumentado enormemente. Também acho que temos que assumir o compromisso de instar o governo federal a criar uma ouvidoria agrária nacional independente, com esse número de violência no campo, com esse quadro que tende a aumentar, porque as leis estão sendo feitas para essa violência aumentar. E esses grandes latifundiários estão se sentindo absolutamente à vontade, porque, além dos sinais, em relação aos territórios, em relação ao grande latifúndio, nós temos os sinais em relação também à precarização do trabalho e do trabalho no campo, né? Então, vão realmente... eu acho que nós temos que lutar muito por isso. E, por fim, eu acho que um compromisso com a CPI, Nailton, eu gostaria de estar indiciada junto com você. É o pleito que eu gostaria de fazer, porque se há dois lados nessa CPI, eu quero estar do seu lado, eu não quero estar do lado deles. Tá? Lembrando que o relator dessa CPI, deputado Nilson Leitão, ele responde a um inquérito. E eu acho que nós temos que assumir o compromisso de cobrar do Procurador-Geral da República celeridade na
condução desse inquérito, que corre em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Sabem por que o inquérito? Tubino está aqui, eu acho que o Paulo Maldo estava aqui também. Por ocasião da desintrusão de Maraldsede, ele foi pego numa interceptação telefônica, conclamando as pessoas a invadirem Maraldsede e impedirem a demarcação da área. Esse é o relator dessa CPI. Né? E eu acho que nós temos a obrigação de pedir que esse inquérito é o verdadeiro chefe, exatamente. Então, eu acho que nós podemos assumir esses compromissos. O que me ocorre imediatamente, eu vou passar a palavra para o Luciano, na sequência, e, enfim, quero muito, muito mesmo que a gente consiga trabalhar juntos e avançar, porque, se não estivermos unidos, nós não vamos conseguir fazer frente a essa bancada ruralista. Obrigada.